Olá, pessoal, tudo bem? Começamos agora mais um diálogo para não passar em branco. O diálogo de hoje é um diálogo bastante especial, que está muito situado aqui de onde eu falo, né? Moçambique, Maputo. Eu sou a Paola Prandini, sou uma das fundadoras da Afroeducação, diretora da organização, e tenho atuado aí já nos últimos 15 anos a partir, né, da crítica à minha própria branquitude, né, e olhando aí as práticas e as possibilidades, né, inclusive teóricas antirracistas que a gente tem a nosso favor para refletir sobre as relações étnico-raciais, não só no Brasil, mas em outros espaços, né, como aqui também em Moçambique, de onde eu falo nesse momento. Eu divido a curadoria dos diálogos para não passar em branco, né? A idealização é da Afroeducação, mas também do Instituto Ela, Criações Educativas. E, mais uma vez, temos aqui Ana Helena, minha parceira de diálogo. Como você está, Aninha? Olá, Paola. Olá a todas e todos. Tudo bom? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo em diversos lugares do mundo. E é isso, vamos começar. Sempre um prazer estar aqui. Estou adorando o nosso quarto encontro, para não passar em branco. Muito feliz. Exatamente, exatamente. Está crescendo, estamos construindo. Muito bom. E nosso convidado hoje é um convidado bastante especial, né? Vou trazer já ele aqui para junto de nós, Eduardo Lichug, que tem sido um companheiro, inclusive, de jornada aqui enquanto eu estou. Enquanto eu venho, né, não só nessa vinda a Maputo, mas nas vindas também anteriores, nós tivemos o prazer de realizar algumas coisas em parceria, e eu fico também bastante feliz de que você tenha aceitado o nosso convite, Eduardo. Acho que você está com o seu microfone fechado, se quiser abrir para fazer as suas saudações iniciais, fique à vontade. Sim, muito boa tarde a todos. Obrigado, Paulo, obrigado, Ana, né, por me trazerem aqui para esta rede, né, para podermos partilhar aqui algumas ideias e reflexões em volta destas questões que achei bastante interessante, como vocês colocaram o título, né, não deixar com diálogo para não deixar em branco. De facto, há muita coisa aí que ficou no preto, mas que agora tem que vir ao de cima, né? A luz, a conversa, a discussão, a crítica, enfim. Então, eu agradeço imenso este convite e espero que pronto, traga contribuições que de facto possam, enfim, contribuir, né, para aquilo que são os objetivos da plataforma. Maravilha, Pois. não, com certeza sim, a contribuição vai ser muito grande. O Eduardo, para quem não conhece, é etnomusicólogo, é doutor, né, em etnomusicologia pela Universidade de Aveiro, em Portugal, e também diretor adjunto da Escola de Comunicações e Artes daqui da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. E a gente tem, né, como proposta desse nosso encontro, né, dessa live de hoje, trazer, né, uma provocação que a gente até trouxe na nossa divulgação, que é a ideia do não é assim que a banda toca, né? No Brasil a gente tem esse jargão de dizer, quando a coisa, né, não caminha muito bem, a gente diz, olha, mas não é bem assim que a banda toca, né? E aí a gente quis fazer uma brincadeira com essa ideia, né, do não é assim que a banda toca, e trazer essa nomenclatura, esse jargão para dentro da nossa conversa. E eu gostaria, então, já de começar o nosso papo aqui, pedindo, Eduardo, para que você pudesse comentar um pouco sobre a sua experiência enquanto etnomusicólogo em Moçambique e o quanto que as experiências que você acumula, né, como pesquisador, como educador, acho que o Eduardo deu uma caidinha aqui. Vamos só aguardar. A gente hoje tem que continuar com um pouquinho mais de paciência, porque, infelizmente, a internet de Moçambique às vezes nos deixa passar esses apuros. Eu mesmo também
vira e mexe sofro aqui com essas questões e eu sei que o Eduardo também tem essa instabilidade lá, mas já está de volta. Nos ouve bem? Estou a ouvir. Ah, é ótimo. Então retomando, né, a ideia, eu gostaria muito que você pudesse comentar, a partir das suas experiências, enquanto músico, enquanto etnomusicólogo, pesquisador e educador, como tem sido, né, a sua observação em torno da presença das colonialidades ainda, da ideia, né, da percepção colonial portuguesa, afinal, todos aqui, né, somos de países que foram colonizados por Portugal, então a influência dessa colonização portuguesa na música moçambicana. Você poderia contar um pouco para a gente das suas reflexões em torno disso? Exato, muito obrigado. Eu quando estava a ver, como eu dizia, né, diálogos para não passar em branco, de facto, há muitos aspectos que ficaram para trás na história, não é, no decurso da história, na relação histórica entre a África, a Europa, a África, a América, a Ásia, por aí em diante, que hoje, para uma sociedade como Moçambique, que tem apenas 45 anos de independência, completa já há pouco, né, ainda esta semana tem 25, ainda muita coisa para vir ao diálogo, para vir à conversa, nesta questão de facto, não deixar a conversa ou o diálogo passar para trás, né? Ou como vocês dizem no Brasil, né? Não levar o desaforo para casa, mas no sentido em que é preciso tomar uma posição quando a gente está numa determinada, enfim, articulação com uma outra pessoa. A minha reflexão sobre a música, sobre os efeitos da presença europeia em Moçambique, suscita exatamente isso que vocês estão aqui a tocar, a dizer, né? No sentido em que não se toca sempre de um único modo. Porque veja que a partir desse momento que Moçambique se tornou, digamos assim, colônia portuguesa, o território passou a ser representado como tal, não é? Como uma colônia, não é? E toda a gente já sabe o que quer dizer o facto de ser colônia, não é? Neste contexto colonial, que é a submissão, que é a imposição de vários conjuntos de princípios, valores, enfim, culturas, formas de estar e formas de pensar dentro desta relação colonial, colonizador e colonizado. Evidentemente, o modo de pensar a música está muito demarcado pelo modo de pensar a música e fazer a música como o europeu faz. Uma dessas formas que eu acho que influenciou muito é que, a partir do momento em que nós nos tornamos colônia portuguesa, e as nossas práticas musicais, culturais, falo da prática cultural abarcando várias outras modalidades de arte, práticas performativas, né? A forma como essas práticas foram verbalizadas ou designadas, escritas, registradas, impuseram logo a partir daí uma identidade, não é? Uma designação que começou a representar a identidade moçambicana. Então, quer dizer que da primeira vez que a cultura ou as práticas musicais em Moçambique foram, digamos, nomeadas por uma palavra que alheia à cultura africana ou à cultura moçambicana ou à cultura daquele grupo linguístico restrito, o qual teve o primeiro contato com os portugueses nesse sentido, foi designado música. Vamos dar o exemplo, por exemplo, da música choque, que está associada à timbila, que é digamos assim, o patrimônio cultural da humanidade. A timbila é considerada isso, né? Então, o fato da timbila ser o patrimônio da humanidade quer dizer que ela está intimamente associada a este contacto colonial, no sentido em que o português chegou aqui, olhou para aquele instrumento, digo esse, poderia dizer o outro, e engraçou-se com ele e as suas práticas, e chamou a música aquilo tudo. Quer dizer, há um conjunto de práticas, não é, que não se dissociam uma da outra, mas neste contexto da colonização,
essas práticas foram recortadas por uma palavra única que é música. É por isso que hoje nós temos música shop, por exemplo, ou música moçambicana, não é? Mas é um contexto, é um conceito, é um termo que nós, se formos a ver dentro daquilo que são as realidades culturais rurais, não é? Não tem nada a ver com o contexto. Não é? Então, para dizer que esse é um dos primeiros aspectos que eu acho que interessa reflexionar, do tipo, não deixar passar em branco, porque música, no sentido europeu, não tem o mesmo significado que música no contexto africano, não é? E até asiático. No Japão, por exemplo, a palavra música, na tradição japonesa, não existe essa palavra. Nas traduções africanas também, a palavra música não existe. Portanto, ela começa a existir apenas a partir deste contexto da relação entre a África e a Europa, ou entre a América e a Europa, ou entre a Ásia e a Europa, em que, a partir daí, começamos a encontrar estas formas de relacionamento. Portanto, as minhas reflexões, do qual faz parte da minha tese de doutoramento, é justamente nesta ideia de fazer esta reflexão de relativizar as fontes sobre a música em Moçambique, relativizar as fontes sobre a música em Moçambique, analisar como é que o discurso colonial, digamos assim, construiu identidades musicais, definiu ou construiu ou criou espaços sonoros no ouvido dos moçambicanos que até hoje, digamos assim, praticamente apagaram a sua identidade, não é? Retiraram-lhe a capacidade ou a possibilidade de se tornar explícita a partir desta relação, digamos, hegemónica, né? A partir desta relação de construção de conceitos, a questão de construção de vocabulário, a questão de nomear o outro a partir daquilo que são as minhas referências ou as referências do europeu neste caso. Portanto, as minhas reflexões têm ido muito à volta destas questões à volta dessa questão do pós-colonialismo, as questões de descolonialidade ou de colonialidade, se assim quisermos. Por isso é que achei interessante ver essa questão de que vocês intitulam aqui, não é para levar desaforo para casa, ou são conversas que de facto interessam, digamos assim, não passar em branco, porque deixar passar em branco significa que nós estamos a vergar e estamos digamos assim, a aceitar, a dar anuência ao nosso desaparecimento, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista epistemológico, porque assumimos que a música também é uma epistemologia, né? Então, se nós aceitamos como tal, é como se nós estivéssemos a aceitar o nosso desaparecimento enquanto sociedade que tem outras formas, né, como vocês bem dizem também, outras formas ou outros modos de tocar. Portanto, do mesmo modo que há outras formas de tocar, há outros modos de pensar, de fazer, de conhecer, enfim, de estabelecer relações. Então, temos estado a fazer este tipo de reflexões, eu acho que cai muito bem este exercício. Com certeza. Parabéns. Faz muito sentido. E te ouvindo, eu fiquei pensando muito também de uma outra reflexão que eu sei que você também tem bastante domínio e profundidade que pode contribuir para a gente aqui, que é o quanto que essa percepção, né, das colonialidades e essa presença da colonialidade, né, não só do saber, né, das epistemologias, dessa colonialidade do poder, mas também da colonialidade do ser, né, do quanto que as identidades da gente vão sendo recortadas por essas lógicas coloniais, e o quanto que isso fica na contramão de uma valorização do que aqui em Moçambique vai ser chamado de uma moçambicanidade, né? Então, o quanto que a música em Moçambique poderia, e de fato, a meu ver, e eu acho que você também deve concordar com isso, uma marca da moçambicanidade, né? Mas o quanto que a colonialidade afasta a possibilidade de valorização dessa fugiu aqui. Essa palavra é muito difícil, gente. Moçambicanidade. Exato, exatamente.
Olha, veja assim, vamos lá ver uma coisa. Moçambique teve um processo que eu considero interessante, né? Porque passados 500 ou 400 anos de independência, de colonização, nós tivemos um período, vamos lá dizer, de cerca de 10 anos logo a seguir a independência de Moçambique. De 1975 até por aí, cerca de 1980, 80 e 85, 86, quase já chegamos à década de 90, tivemos uma espécie de uma coisa que eu, na minha tese, chamo de renaissance cultural, né, levado de empréstimo. Por quê? Porque neste período específico da construção da moçambicanidade, né, enquanto país, enquanto Estado, enquanto nação, enquanto sociedade, neste período, houve uma tentativa exatamente daquilo que eu chamo lá no meu trabalho de tese, que chamo daquilo de moçambicanização da cultura, né? A moçambicanização da cultura, que era um processo que era resultado de outros processos que ditaram a luta armada de libertação de Moçambique, ou seja, de outros processos que levaram, não é, ao desencadeamento de ações nacionalistas. E como é que isso vai se fazer? Depois de 1975, a política do Estado foi exatamente esta: moçambicanizar a cultura. Quer dizer o quê? A cultura tornou-se a política do Estado para construir a nação, para incutir, digamos assim, na sociedade moçambicana a importância da cultura para a formação da própria sociedade, para o povo tomar o poder, né, como se diz, através da cultura, não é? E assim. Só que este processo ocorre, portanto, num período muito curto, não é? Vamos dizer, de 1975 até 1986, o país entra por uma outra fase. Mas para dizer, o que é que eu queria destacar aqui? Queria destacar que a moçambicanização do país teve a base na cultura, que durante os 500 anos praticamente esteve, passou por uma noite, eu costumo chamar isso, uma noite colonial. A noite colonial é um período escuro em que ela não aparece e que foi, digamos assim, recortada, como diz o José Kizerbo lá, quando fala da cultura africana, quando diz que a história da África foi camuflada, né? Foi camuflada, foi recortada, foi, enfim, trocada de cima para baixo, etc. Não teve, assim, digamos, espaço para ela se afirmar. Então, quando entramos para 1975, a política do governo moçambicano foi, digamos assim, dar a cultura ao povo, portanto, dar a possibilidade ao povo poder expressar as suas culturas. Mas, ao mesmo tempo, ocorre um processo um bocado, digamos assim, paradoxal. Porquê? Porque, como vocês imaginam, Moçambique tem várias etnias, vários grupos étnicos. Então, nesse sentido, a moçambicanização da cultura incluía alguns sacrifícios. E um desses sacrifícios, que é uma palavra, uma frase muito famosa que a gente tem aqui, que era matar a tribo para fazer nascer a nação. Portanto, a base da ideia de moçambicanizar a cultura é exatamente esta: matar a tribo para fazer nascer a nação. Portanto, aqui em Moçambique, nessa política, nesse contexto político ideológico da construção da nação, não havia os marrongas, não havia os maxanganas, não havia os manhambanas, não havia os macenas, não havia os macondas, os jinhau e tudo mais. Todas aquelas congregações, aquela constelação de grupos linguísticos aqui em Moçambique, do ponto de vista ideológico, elas não existiriam. Por isso aqui a ideia de moçambicanizar a cultura era exatamente para isto. Mas, ao mesmo tempo, este foi um período muito curto, porque logo a seguir o país teve de aderir a todo aquele processo do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, a entrada de Moçambique das instituições do Bretton Woods, etc. Então o país já começa a entrar por um outro sistema, né? Porque nós vínhamos de um sistema partido único. Então, quando entramos por o sistema, digamos, capitalista, as coisas começaram-se a diluir.
Por isso é que no meu trabalho, há um trabalho que eu fiz sobre o percurso histórico da música popular. Numa das componentes lá faço esta periodização dos contextos políticos, não é? No qual faço referência aqui a um dos grandes problemas da música que nós tivemos aqui em Moçambique, é porque ela não teve, portanto, o país não teve uma estabilidade suficiente para se redefinir do ponto de vista daquilo que eram a linha político-ideológica, orientação partidária, seja qual for um aspecto. O outro aspecto é que, diferentemente de outros países, por exemplo, como Angola, onde o Estado continuou a investir imensamente na música popular, em Moçambique, aquilo que veio a construir a nossa música popular, que é a Marrabente hoje, entrou portanto, esta música foi banida praticamente, porque segundo aquilo que eram os ideais do Estado, essa música estava associada ao burguesismo, não é? Português, colonial, etc, etc. Então aquilo não funcionava para a sociedade que se pretendia criar. Então essas questões todas, a meu ver, ainda criam, digamos assim, uma espécie de confusão na sociedade moçambicana, ao ponto de que nós até hoje, portanto, a música popular até hoje moçambicana, na Arrebenta, nunca foi tão popularizada, por exemplo, tal como aconteceu com o samba em Angola, porque houve ali algumas nuances do ponto de vista de orientação político-ideológica, não é? Em que algumas questões não foram bem tratadas nesse sentido. Então, a questão do pós-colonialidade, em algum momento, vai se refletir no sentido em que essa pós-colonialidade, do ponto de vista do saber, não é? Do ponto de vista do saber, ainda está muito agarrada, digamos, ao legado colonial. Sim, sim, com certeza. Faz muito sentido, realmente. E só antes de eu passar a bola para a Ana, que eu sei que a Ana também já está, com certeza, né, com um monte de coisas para colocar aqui na roda, a gente já está recebendo, já tem recebido desde o início, na verdade, alguns comentários. Então eu vou tomar a liberdade de ir trazendo esses comentários aqui aos pouquinhos para a nossa conversa. E acho que hoje seria inevitável, inclusive muito importante, né, a gente trazer aqui, por exemplo, a presença da nossa estimada Sônia André, né, irmã de nação, né, daqui do Eduardo. Sônia, que sempre esteve aqui conosco, inclusive, né, durante os nossos diálogos, para quem eu agradeço muito a participação. E a Sônia traz uma problematização que você já até deu conta na sua fala, né, Eduardo, de não usar o termo moçambicanidade, mas sim moçambicanização, né? E você faz já essa reflexão, e acho que é muito bom ela também, né, me atentar a isso e nos atentar a essas questões, para a gente poder refletir, né, sobre inclusive as nomenclaturas, e ir assumindo essas nomenclaturas, entendendo que a língua também ela está sempre num dinamismo próprio, né? Então a gente vai desconstruindo e reconstruindo esses conceitos e essas questões, e acho que você já deu conta de trazer isso também. Então só queria pontuar que Sônia está aqui nos acompanhando. Bom, Ana, fica à vontade. Legal. Enquanto o Eduardo estiver falando, eu vou trazendo outros comentários depois. Boa, que massa. Eu adoro ver os comentários, porque eu não consigo ver daqui, aí eu fico super feliz de observar quem está participando com a gente. Eduardo, primeiro eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui junto com a Paola e com você nessa conversa, e trazendo um pouco o Moçambique para perto de nós, né? Porque estamos aqui... Bem, eu, na realidade, vou fazer um recorte, né? Estamos aqui no Brasil. Não sei se o som está um pouco... Se vocês estão me escutando bem. Tem um chiado, mas dá para ouvir, fica tranquilo. Eu não sei de onde pode estar vindo o chiado, mas espera. Então, e aí é um pouco quando eu falo Moçambique perto de nós, porque aqui nós, Brasil, e em específico, eu estou em Recife, em Pernambuco, que é no nordeste do Brasil, e aí falo isso
porque algumas coisas que você trouxe me faz pensar, bem, várias coisas me fizeram pensar muitas outras coisas, né? Mas eu queria trazer um aspecto da colonização, né? Esse aspecto que você trouxe, queria conversar sobre ele e trazer também um pouco como aparece aqui no Brasil, e em específico no Nordeste, que eu acho que se assemelha ao que a gente está falando, porque um dos aspectos da colonização é exatamente esse processo da colonização linguística, né, da imposição dentro das diversas imposições que a colonização traz para a gente, é a imposição linguística, ou seja, palavras que aparecem para dar significados coloniais a manifestações ou acontecimentos, a construções culturais que já existiam, né? E isso acontece, por exemplo, quando você começa a falar da música, me recorda também a questão da literatura, quando em um determinado momento das independências, né, das guerras, dos conflitos a favor da independência, quando também a literatura acabou sendo essa ferramenta de reconstrução de uma identidade que sai da colônia, né, com a Aimé Césaire, Senghor, enfim, a negritude, a própria negritude, ela traz esse questionamento dessa palavra que é inventada no processo colonial e que é naturalizada na existência da gente como se ela já existia, como se ela já existisse entre os grupos. E aí, isso acontece e desencadeia um processo também de hierarquização cultural. Por que eu falo isso? Porque trazendo aqui para a minha realidade Nordeste, pensando o Brasil, a gente tem um processo de hierarquização cultural quando a gente define de forma colonial o que é popular do que é erudito, né? Então, essa divisão de saberes, ela é extremamente colonizada, né? É extremamente colonial, porque você diz que existe uma cultura que é clássica, que é universal, que é erudita, e as outras manifestações culturais existentes num povo, elas ficam dentro de um arcabouço chamado popular ou folclórico. Por exemplo, a dimensão preocupante disso é a distribuição de recurso para essas musicalidades ou para essas manifestações culturais. Então, você tem uma distribuição precária e desigual de recurso para as músicas populares ou para as culturas populares. Um outro aspecto também importante é a identidade. Ou seja, tudo que é pautado no que é dito popular fica marcado na racialização. Te digo isso porque eu tive um exemplo, por exemplo, quando eu fui morar em São Paulo, alguns alunos meus falavam no início da minha carreira acadêmica que eu não parecia nordestina. E isso, qual o significado, né, de um corpo branco, uma mulher branca, não parecer nordestina? Porque o que passa, né, o que vai transitando entre Nordeste e Sudeste, sobre o que é nordestino, está dentro de um arcabouço de existência cultural, que é o que chamam de tradicional, popular, e isso não é visto no meu corpo de mulher branca. Então, trago essa introdução aí para pensar um pouco com vocês, assim, se essa divisão que a gente faz aqui na nossa característica de colonialidade, né, que é popular e erudito, se isso aparece em Moçambique também, né, essa ideia de popular e erudito, estigmatizando e estereotipando o que significa popular e universalizando o que é clássico e erudito. Isso é uma característica da branquitude e é uma característica que aparece em várias manifestações culturais, né? Não sei, eu queria fazer esse diálogo, como é que isso aparece em Moçambique, porque aqui no Nordeste aparece, é quase como se eu não tivesse um corpo racializado para ser uma tocadora de rabeca. E aí, isso, não sei, rabeca é um instrumento aqui muito, muito usado na musicalidade nordestina, né, do Nordeste do Brasil. Então, é interessante isso, como se a racialização, o componente raça, para a gente problematizar a branquitude, ele marca
marca essa hierarquização cultural e define palavras para definir espaços. Então, popular está num espaço, erudito está em outro espaço, e esse espaço é marcado pela raça. Como é que isso aparece em Moçambique? Né? Fiquei curiosa, assim, como é que isso aparece em Moçambique? Eu acho que dialogando com essas ideias de moçambicalização. Ai, eu acho que eu não falei direito, mas construindo. Porque essa coisa da identidade, eu gostei muito da fala também da Sônia André, que aqui também se fala nordestinidade. E parece que a nordestinidade é uma caixa que compõe todas as pessoas nordestinas. E é uma loucura, porque parece que é uma identidade fixa, né, de uma existência nordestina. E que a gente sabe que existe uma gama, um leque, uma possibilidade vasta de ser nordestina. E queria dialogar isso, trocar essas construções com você. Sim. Absolutamente. Eu concordo perfeitamente com esta questão, porque de facto a colonização também, quer dizer, eu acho que tudo aquilo que nós vivemos hoje é a colonização, é a pós-colonialidade, não é? Nós somos produto da colonização, o legado dela está conosco, quer a gente queira, quer não, consciente ou inconscientemente. Então, essa hierarquia reflete exatamente a forma como o próprio sistema hierarquizou, não é? As sociedades, as culturas, a forma de ser e estar. Por exemplo, esta ideia de que a África é um lugar sem cultura, um lugar sem escrito, logo sem história, porque ela não escreveu a sua história, alguém escreveu sobre ela. Já também cria uma outra forma de hierarquização dessa sociedade africana. Neste caso, podemos particularizar para o caso de Moçambique. Cria, sim, essas hierarquias. Mas um pouquinho antes, eu queria concordar com a Sônia André, antes de continuar a refletir um pouco sobre o que a Ana acaba de falar. Sim, de facto, a moçambicanização é um processo. Por isso aqui, até hoje, essa ideia de moçambicanização da cultura, não é? É um processo que visou criar toda esta possibilidade do moçambicano ir se reconstruindo, ir se fazendo, ir se construindo culturalmente, seja lá de quais formas possíveis for, né? É um processo não acabado. Enquanto que a moçambicanidade, de facto, é isto que a Ana disse, dá a impressão de que é um grupo específico que está, digamos, circunscrito a um determinado grupo social, ou seja, como for. De facto, é isso. Queria só sublinhar o que a Sônia acabou de colocar ali. Nós aqui temos, em Moçambique, aquilo que é a minha apreciação, a minha maneira de perceber os fenómenos artístico-culturais, temos sim uma hierarquização. A literatura seria, na minha maneira de ver, digamos, aquela que inspira mais, né? Tem uma áurea à literatura, porque pronto, é onde se opera toda aquilo que os gregos diziam, né? A cultura, o saber, a ideia de sofismo, saber falar, articular e todas essas coisas. Isso é uma forma também de criar que nós temos, que é poeta, que é não sei o que, etc., que está neste universo literário, de produção literária e tudo mais, não é? São as pessoas também que têm um determinado status aqui. A música, os músicos são os tais, não é? E boémios e não sei o que, etc. E tudo isto e não sei o que por aí em diante. Mas, no final das contas, também temos toda esta situação em que, por exemplo, que eu acho que a partir do momento em que começamos a ter, por exemplo, que surgiu a Escola Nacional de Música, tudo isto aparece depois da independência, portanto, a Escola Nacional de Música, a Escola Nacional de Dança, a Escola Nacional de Artes Visuais, que, de certa forma, tiveram um discurso que visava trazer um processo renovador da cultura, não é? No sentido de que a cultura, sim, a cultura, a moçambicanização da cultura, sim, é um processo que deve estar nas mãos dos moçambicanos, sejam eles a fazer, a operacionalizar os processos. Então, nós temos essa situação neste período que acompanha toda aquela questão que eu expliquei até 1985, dessa questão da construção da nação moçambicana para a cultura. Nós também temos, hoje em dia, por exemplo, essa hierarquização de quem acha que quem toca o tradicional, por exemplo, temos essa designação, portanto, do tradicional, outros até chamam o raiz,
e tem aqueles que agora, com a Escola de Comunicação e Arte, que começa a dar estas formações de formação superior, que tem um currículo, digamos assim, muito ocidental, não é? As pessoas também acabam começando a achar que, pronto, eu toco violino, não é? Então tenho mais uns ombrozinhos e tal, quer dizer, sente-se mais digamos assim, valorizado porque tocam violino, por exemplo. Uma situação só, um dia eu converso com um aluno e digo a ele, olha, vamos precisar de ti para vir tocar no sítio X, não é? Mas eu não estou preparado. Mas não estás preparado por quê? Não, porque tenho que ensaiar, ler a pauta primeiro. Desculpa lá, quer dizer, você hoje em dia quer ler a pauta, mas você aprendeu a ler na igreja, como é que você lê na igreja? Não é? Ainda que houvesse o tônico solfá, ou outro que a tônico solfá também é uma pauta, né? É uma forma de escrita. Mas, em geral, se nós formos a ideia de generalizar o aprendizado cultural, não utilizar pauta nenhuma. Se aprende de forma, não é, oral, não é, a partir de um processo de socialização característico daquela sociedade. Então, como é que de repente hoje você diz que já não posso tocar porque não estou preparado? Não sei o que dizer. Então, quer dizer, coisas como essas, que do ponto das lógicas, né, de querer tocar, não tem necessariamente que ensaiar, não quer dizer que a música africana não se ensaia, mas quer dizer, há aquele princípio que a gente diz no senso comum, portanto, todo brasileiro dança samba, mas não é bem assim também, quer dizer, há estas coisas. Mas pronto, mas para dizer que sim, nós temos essa hierarquização também, aqueles que tocam um violino hoje em dia, tocam uma guitarra clássica, não é? Enfim, é pau e quer ter a coragem de dizer que isto aqui não dá porque não tem pauta. Tem que ter pauta, não é? Então, tudo isto para dizer que este processo, a colonização desses trechos, que é a América, a Ásia, partes da Ásia, não é? E as Américas, a África e partes da Ásia, passamos pela mesma situação, passamos pela mesma, digamos, construção mental do ponto de vista de conhecimento, porque a colonização foi exatamente isto, do ponto de vista econômico e político, mas acima de tudo, que é aquela que eu acho que é a mais devastadora, que é a colonização a partir do conhecimento. Portanto, a partir do conhecimento, nós ficamos mesmo nesta situação de uma dependência, de uma formatação e às vezes até um autoconvencimento, né, quase que absoluto, de que de facto nós, não é que fomos colonizados, é que precisamos nos tornar explícitos para os outros. Né? Naquela conversa que tivemos há uma semana atrás, em que um colega falava da necessidade de escrever a música africana ou moçambicana, neste caso tradicional moçambicana, para que ela possa ser inteligível, a gente questionava e discutia estas coisas, formalizar a música tradicional. Então, eu colocava, dizia, mas por que tem que ser formalizada a música? Tem que ser formalizada para ela ser científica. Então, não é científica, porque não está sistematizada. Então, o que é sistematizar? Quando uma sociedade, um grupo, digamos, um timbileiro ou um tocador de tambor, ele toca, não há sistematização nenhuma. Então, voltamos novamente àquela questão. Será que só existe um único modo de tocar? Não há outros modos de sistematizar esse conhecimento, não é? Que não seja necessariamente, não é? A escrita. Né? E como diz também o Mignolo, parece que a nossa existência começa quando a escrita foi inventada. Antes da escrita nós não existíamos, não é? Então, são estas questões que eu acho que sim, a colonização faz isto. A mesma situação que acontece no Brasil, acontece em Moçambique, o tradicional, o erudito, ainda para mais agora aqui em Moçambique nós temos, pronto, que resulta deste intercâmbio, né, de pessoas que foram estudar fora, por exemplo, o projeto SeaKids, não é, que é um projeto praticamente de eruditização, digamos assim, da música e do fazer a música aqui em Moçambique, pelo menos aqui na cidade de Maputo.
a escola, a linha, digamos assim, que é de ensino musical, que é feita pela Stella Mendonça, não é? Que são duas outras formas, digamos assim, que vão, na minha maneira de ver, do ponto de vista discursivo, né? De exacerbar, de certa forma, por um lado, esta hierarquização cultural, do ponto de vista cultural. Portanto, quem está na música clássica não é alguém, é chique, né? A música clássica é chique, não é? Então, tá estas coisas. E o popular é o tal lugar abandonado, né? Mas, de todas as formas, independentemente disto ou daquilo, é que há diferentes formas da banda tocar. Seja a partir de um africano que toca a uma música clássica, seja um africano que se transforma num soprano, lírico, não sei, que em condições normais só poderia ser aceito num contexto europeu, não é? Em Viena, e seja lá onde for, mas que, afinal de contas, as coisas podem assumir outras formas. Então, eu acho que este processo, deixando todo o resto das outras questões que nós possamos ver do ponto de vista do efeito colonial, etc., etc., acho que há um ganho duplo, até muito mais para as sociedades como as nossas que passaram por esse sistema. Porque elas têm duas formas, podem estar em dois espaços de construção desse saber, que é o espaço tradicional e o espaço dito erudito, né? Onde elas podem transitar. Um africano pode, digamos assim, ir para o erudito, fazer o que quiser, trazer a raiz, todo o resto que ele tem deste tradicional para o erudito, para o popular, o urbano, hoje tem tecno e tudo mais, e trazer para este lado, não é? Etc. Trazer para esta componente, enfim, e fazer as trocas, né? Tanto com aquele que já tem esta tradição erudita. Yeah. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, que eu acho que tem muito a ver com o que você já está discutindo, e como o tempo voa, e a gente ainda tem, né, algumas dicas para compartilhar com o pessoal, eu acho que vale a pena a gente já direcionar para essa pergunta, até para que você possa interagir, né, com o público que está nos assistir. Certo. A pergunta que a gente recebeu aqui foi do Tom Nascimentos, e ele diz: o professor Kofi Agaú ressalta o impacto generalizado e duradouro da tonalidade funcional dos fazeres musicais africanos, como uma ação colonizadora que tende a suprimir a parte da riqueza e potência das culturas musicais originárias africanas. E aí ele traz, né, entre aspas, tonality as a colonizing force in African music. E aí ele pergunta a ti, Eduardo, como que o senhor vê esse processo aqui em Moçambique? Você poderia responder a pergunta do Tom, por gentileza? Pode pôr a pergunta outra vez? Posso, claro. Portanto, aqui. Ok. E aí, sim. Eu não sei se eu posso já tomar liberdade aqui de acrescentar mais uma pergunta que chegou para a gente, que eu acho que faz um diálogo, e aí você já consegue talvez responder as duas numa mesma resposta. A outra pergunta que a gente tem aqui é esta que veio do Marco Santos, e ele diz: professor Lixuji, o camaronês Ngugi wa Thiong'o traz o idioma como um lugar crucial pelo qual a colonização se deu. Eu gostaria de saber como, nos processos de ensino e produção musical em Moçambique, seria possível uma descolonização através, né, da música, uma descolonização musical através dessa via, como ele está dizendo, dessa via musical, né? Como pensar um processo de descolonização no ensino da música. Sim. Vou começar pela última. Esta última, sim, é possível fazer esta descolonização.
descolonização, na medida em que o meu trabalho, este meu trabalho, a minha tese de doutoramento, uma das questões que eu discuto lá é o conceito de música. Como é que este conceito de música aparece nas nossas tradições, como é que este conceito de música recortou formas, digamos, originárias ou locais de designar as práticas musicais a partir de uma definição de música que vem da Europa. Por exemplo, uma das pessoas a quem eu entrevistei quando estava a fazer a pesquisa sobre a música Chopin, eu perguntava, a palavra música para o Chopin existe, o que quer dizer? Então, ele dizia, olha, essa palavra não existe na nossa cultura. Nós usamos essa palavra por empréstimo, tal como eu fiz no início. Não é um empréstimo. É um empréstimo, porque, como ele diz, nós herdamos do colonizador. Ele utiliza essa música e nós utilizamos essa palavra até hoje porque é mais fácil. Portanto, é mais fácil, segundo o entrevistado, articular. Mas, na verdade, se vamos a ver, eles não têm esta palavra. Por quê? Porque, como diz o Nketia, quando ele fala sobre a música em África, a música em África tem várias funcionalidades, e é a partir destas funcionalidades sociais, não é, que ela desempenha, digamos assim, o seu lugar na sociedade. Então, uma forma de descolonizar é esta que eu encontrei, fui fazer, por isso é que a minha área de trabalho tem sido a análise crítica das fontes sobre a música em Moçambique. Então, no caso da música há várias maneiras de designar, mas nós não utilizamos essas palavras hoje por causa do contexto em que nós vivemos, não é? Portanto, para dizer música não tens uma palavra, nós vamos utilizar um equivalente. Por exemplo, nhaudil. Na Inguissela, nhaudil-uá, não é? Quer dizer que vou a música ou vou participar de uma sessão. Por quê? Porque a música no contexto africano é uma coisa pequenina, assim, porque a música em África, muitas vezes em Moçambique, ela congrega vários elementos. A palavra, do ponto de vista, no sentido em que a palavra é utilizada no canto. Depois temos a parte instrumental, sonora, onde é produzido o som a partir dos vários instrumentos. Temos a componente da dança, temos a componente da poesia, temos a componente enfim, e várias outras componentes. Mas a música em si, não é? Enquanto definição, dizemos música, é um contexto, é um termo, é uma referência, uma definição muito recente, é uma definição importada do contexto. Então, por isso é que nesse trabalho eu faço a questão de indicar sempre, na medida do possível, por exemplo, em vez de chamar orquestra de timbila, chamar mgodo. Amgodo, seria assim, né? Amgodo. Amgodo seria o tronco, né? O corpo da árvore, né? Se a gente tem uma árvore, tira as folhas e tira as raízes, ficamos com o tronco. Aquele é o corpo da árvore, Amgodo, né? Então, o Mgodo seria a orquestra do Venâncio, a orquestra do Durão, a orquestra da Paola, a orquestra da Ana. Né? Então, tratando-se de uma orquestra, neste caso de Timbila, estou a falar da comunidade onde eu fiz o estudo, uma orquestra é Ngodo. Né? Ngodo, N-G-O-D-O. Mas seria Mgodo, quando se tratasse do plural. Portanto, temos o singular que é Ngodo e temos o plural que é Mgodo. São vários Ngodos, mas nós chamamos isto por causa da colonização, chamamos orquestra de Timbila. Outros chamam a dança da Timbila. Mas a dança, é uma performance. Que se chama a dança da Timbila. E mesmo essa dança que a gente dança, chama dança da Timbila, tem uma designação. Por exemplo, Ngalanga. A dança Ngalanga seria o nome daquela dança, não é? Que é performada. Mas pronto, aqui entramos em várias outras questões. Para dizer que uma dessas questões que tem a ver com a descolonização disto seria disseminar o uso frequente desses termos.
Godo do Venâncio. Podemos misturar. Lembro-me de um caso, de uma situação, acho que é na França, em que eles têm uma palavra que me foge agora, que entrou agora no dicionário francês para referir a um lugar onde se come. Os franceses entrou no dicionário francês, mas é uma palavra originária do Congo, que é utilizada numa das línguas do Angola, seja Lingala ou que for, mas esta palavra acabou entrando no dicionário. Então, também tende a haver essa questão da parte daquele que emite o discurso, neste caso, o antigo colonizador, é abrir esta questão para, de facto, algumas palavras poderem ser integradas nos dicionários. Mas tudo isso é uma questão muito, muito complicada. É só ver que mesmo a questão da ortografia da língua portuguesa não tem sido uma coisa consensual. Então, imagina a gente introduzir um termo africano, não é? Para tentar entrar nesta questão. Então, eu penso que uma das questões é exatamente isto que estamos a fazer aqui. A crítica, a reanálise, a reinterpretação, a relativização dos conceitos sobre aquilo que está associado às culturas, digamos assim, subalternas, né? Ou as culturas clandestinas, né? Não autorizadas, né? A partir desse exercício e trazê-las à tona através deste exercício de utilização frequente. Eu tento fazer isto neste trabalho sobre a análise das fontes da música de Moçambique, e trabalho essa questão do godo, a questão, por exemplo, que tem a ver com a música. Por exemplo, um dos informantes dizia: nós nunca chamamos música ao Tidilone. Tidilone é uma cerimônia. Né? Os mais velhos nunca chamaram música ao Tidilone. Nós vamos ao Tidilone. E a Tidilone, vamos à cerimônia de invocação de casamentos, enfim, das chuvas, cerimônias, uma panóplia de eventos estão associados. Então, isto é uma forma também de, utilizando os conceitos de forma recorrente, até que as coisas comecem a entrar dentro do corrente, né, do uso corrente, enfim. A primeira pergunta tinha que ver, sim, essas questões todas acontecem, né? Há muitas tonalidades que têm estado a ser colocadas em causa, em causa não, mas quer dizer, que entram em todo este processo de uma redefinição, poderíamos chamar de redefinição, poderíamos chamar de uma recuperação de diálogos, né, sobre como é que nós poderíamos, enfim, enquadrar essas tonalidades dentro daquilo que é a construção e a produção musical no contexto moçambicano. Acontece isso em várias situações, do norte ao sul, do sul ao Índico, do oeste ao oeste em Moçambique. Enfim, as traduções são variadas e pronto, e evidentemente, diferentemente eventualmente do Brasil, aqui em Moçambique, essa questão da investigação na área da música, nesta perspectiva, ainda é muito incipiente, mas, pelo que me foi dado a perceber, são questões que acontecem e este músico, este escritor africano é um dos que, por acaso, até faz parte da discussão que eu utilizei no meu trabalho quando falávamos sobre as questões dos ritmos africanos, como é que eles funcionam e por aí em diante. Maravilha, maravilha, muito obrigada. Eu acho que a sua fala agora já me chama a compartilhar a minha dica de hoje. Nós temos, né, um ritual aqui de a cada live pedir para que os nossos convidados, convidadas compartilhem dicas, porque afinal a gente sabe que esse tempo é um tempo curto para a gente conseguir dar conta, talvez, de tudo aquilo que a gente gostaria de compartilhar, né, com as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. E a minha dica tem muito a ver porque você, agora nessa sua última resposta, traz uma leitura, inclusive, em torno da importância não só da música, mas também da dança, né, enquanto uma prática artística potencialmente descolonizadora. E a minha dica, então,
ela dialoga bastante com isso, porque hoje eu resolvi trazer uma dica em formato de filme. Então, eu sei que a gente está aqui falando de música, mas é um filme documentário bastante musical e que eu acho que tem muito a ver com essa proposta que a gente faz. E esse filme, ele se chama Nena. Para quem está no Brasil vai achar que fala inhenha, né? Mas não, o jeito de pronunciar é Nena, que é uma palavra que é falada aqui, segundo o diretor, né, que é moçambicano, André Barruli, em Xangana, que é uma das línguas, né, faladas aqui ao sul de Moçambique. E o Nena é um documentário que vai contar a participação, né, ativa de uma geração, na verdade, de 3 diferentes gerações de mulheres que fazem parte de um distrito do sul de Moçambique, que é o distrito de Maniacassi, e nesse distrito há ali uma prática, né, da dança xingomana. E ali, nesse documentário, a gente consegue conhecer essa prática, a gente consegue se aproximar dos valores da dança, né, da xingomana, enquanto, inclusive, um processo de resistência feminina das mulheres moçambicanas, uma vez que as mulheres moçambicanas apresentam aqui uma potência, né, e uma parte, talvez, essencial, inclusive para as lutas anticolonialistas. E o documentário vai trazer, é um documentário que está disponível no Facebook do filme, então se vocês procurarem Nena no Facebook, vocês vão encontrar a página do filme, e o documentário está disponível lá. O André se tornou um grande amigo, parceiro, que já esteve, inclusive, no Brasil, exibiu o Nena durante o encontro de cinema negro do Osmo Bubu, no Rio de Janeiro, no ano passado. Foi a primeira vez que ele foi ao Brasil, esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo. E então fica aqui a minha dica. Eu acho que é uma dica muito valiosa para quem quer conhecer a força e a resistência das mulheres moçambicanas por meio da arte, da música e da dança xingomana. Não sei se você conhece já esse documentário, Eduardo. Confesso que acho que ainda não vi. Então vale a pena. Fica a dica para assistir também. Mas conta para nós, qual que foi a dica que você separou para a gente hoje? Eu tinha separado uma música, uma proposta de música de um grupo também chamado K10. Essa música chama-se Mapinza, que quer dizer, que são cordas, né? Como se estivéssemos amarrados e é uma necessidade da gente se desamarrar, enfim, e quer dizer, temos que nos libertar, né, daquilo que é a escravatura, a submissão, de qualquer forma que seja a submissão das pessoas. São pessoas que são livres e têm que ser livres. Então, penso que é uma dica que funciona muito bem. É uma banda muito boa que criou, digamos assim, um paradigma daquilo que é a música popular dos últimos tempos, urbana já agora, popular urbana já agora, ou world music, se assim quisermos, né, por causa desta capacidade que ela tem. É uma banda bastante boa e, enfim, que marcou bastante. Não se pode falar da música popular urbana em Moçambique sem mencionar os K10. Boa. Ótima dica também. E aí a Ana também tem a dica dela, né, Ana? Quer compartilhar conosco a sua? Exato. Eu tenho a pergunta, dá para encontrar a K10 no YouTube, no Spotify? É fácil encontrar? Sim. Opa. Absolutamente. K10 também. Já anotei aqui, vai ser a minha música dessa tarde de sexta-feira, e o filme vai ser a programação da noite de sexta-feira, já está aqui. Já montei a minha sexta-feira aqui com esse acerto. Uma sexta-feira moçambicana, né? Uma sexta-feira moçambicana, exato. Eu só estou esperando a dica da comida para poder compor aqui. Tá? Faz um frango à zambesiana, o que mais? Opa!
Então eu quero aí, Paola e Eduardo, dicas de comida para a gente fazer, para compor aqui. Então, a minha dica, na realidade, é de um grupo de São Paulo. Também vai, Eduardo, nessa caminhada de black music que mistura diversos elementos de cultura, e a letra em si. A banda é muito boa, conheço várias pessoas da banda, tenho um grande amigo que toca no grupo, né, no grupo musical, se chama Láfia, né, o grupo se chama Láfia e a música se chama Mulher da Costa. E essa música é uma denúncia desse lugar do continente africano, para a gente aqui no Brasil, como um lugar periférico, né? Comungando aqui com a nossa ideia de crítica à branquitude, essa música traz uma crítica a esse imaginário que o brasileiro tem, às vezes, que a África é um país, e quando não é um país, quando já se acha que é um continente periférico. Tem um pedaço só muito rápido da música, a música já vale a pena escutar, que fala assim: para fábrica categórica, folclórica e geométrica, eurocêntrica e retórica, África é periférica. Então, bem interessante. Mulher da Costa. E o álbum da Láfia também está disponível, né, nas plataformas digitais, né? Isso. É fácil de encontrar. É fácil de encontrar. A Láfia é fácil de encontrar. Eles têm 2 álbuns e essa Mulher da Costa é do primeiro álbum deles. Maravilha, muito bem. A gente continua recebendo comentários aqui, né, a Mariana, por exemplo, trazendo aqui a felicidade, né, de poder olhar todos esses ângulos sobre cultura, origens, racismo, colonialismo na nossa construção social. O Alexandre, que já foi um dos nossos convidados, está aqui conosco novamente, dizendo da ideia boa de trazer o filme do André Barrulli como parte das nossas dicas de hoje. Daqui também de Moçambique, mais uma vez, Beatriz Megessani está aqui conosco, né, agradecendo ao Eduardo, dizendo que é muito interessante conhecer como a música exerce uma função de descolonização também, né, dentro desses processos que são tão caros aqui para nós. E acho que é chegada a hora, neste momento, do nosso desafio. Não é, Aninha? Exato. Meu computador deu um pane aqui. A hora do desafio. Bem, estamos te vendo. Tá. É que para mim apareceu outra tela aqui do Google, eu já entrei em pânico. Porque quem vai fazer o desafio hoje sou eu, né? E o desafio, a gente está seguindo nesses 4 encontros, né, como uma proposta de desafio, que é fazer uma chamada pública para quem quiser construir. A gente já teve outros tipos de desafio, mas a gente voltou nesse encontro para essa chamada pública para quem quiser fazer doação, né, econômica para vagas de ação afirmativa num curso. E o curso de hoje estou muito feliz aqui, porque, na realidade, é a continuidade desse debate de Paola e o professor Eduardo. Então, eles vão dar um curso aqui, e o curso está sendo vendido na plataforma de um site chamado diaspora.black. O nome do curso é Arte, Comunicação e Decolonialidade. Inclusive, a Paola pode falar um pouquinho aí do conteúdo, mas coloco aqui como desafio quem quiser doar dinheiro, né, doar alguma quantidade, alguma verba, para que a gente possa construir uma ação afirmativa, para que a gente possa fazer dessa doação uma possibilidade de vaga para pessoas negras e periféricas, de participar do curso da Paola e do professor Eduardo, que se chama Arte, Comunicação e Decolonialidade. Tá? Vai ser aí no dia 21, 22 e 23, e a venda está sendo no Diaspora Black. Convido também o pessoal a se inscrever, né? Na realidade, o desafio é participar aí dessa doação para a construção de política de ação afirmativa, mas eu vou expandir aí e convidar as pessoas para se inscreverem no curso, né? Paola quer falar um pouquinho, fala um pouquinho para a gente daí do conteúdo do curso.
Sim, sim, tanto eu quanto o Eduardo, né? Esse curso Sim, é um curso que foi gestado por mim e pelo Eduardo na minha primeira vinda aqui a Moçambique, quando a gente se conheceu e a gente começou a trocar figurinhas sobre o que nós fazíamos e começamos a ver, né, as possibilidades de interseccionar as nossas práticas e as nossas pesquisas. E esse curso nasce, então, desse encontro em que a gente resolve trazer para a mesma mesa, né, um diálogo em torno da arte, uma vez que o Eduardo é músico, né, e traz uma pesquisa focada na etnomusicologia. Eu, enquanto comunicadora, jornalista, né, que atuo com a educomunicação, e as decolonialidades enquanto uma prática que nos transversaliza nas nossas ações, né, nas iniciativas que a gente tem realizado aí nos últimos anos. Então, esse curso ele já foi, inclusive, ministrado por mim e pelo Eduardo na primeira vez, né, na primeira primeira vez que ele foi pensado, foi em parceria com o Centro Cultural moçambicano-alemão, CCMA, daqui de Maputo, mas agora, nesse momento, a gente tem essa nova chamada, né, para essa formação, um curso totalmente online, que acontece dessa vez em parceria com o Diaspora.black, que é uma plataforma interessantíssima, né? Quem não conhece, vale muito a pena conhecer o Diaspora, e essa formação vai acontecer, está prevista para os dias 21, 22 e 23 de julho, às 10 horas da manhã aí no Brasil e às 15 horas da tarde aqui para quem está no horário de Moçambique, né? E a gente sabe que nós temos pessoas de outros países nos assistindo, mas aí a gente priorizou aqui esses dois horários, uma vez que são os países, né, que estão mais representados por mim e pelo Eduardo. E que mais, Eduardo? Complemente aí, por favor. O que mais que eu posso comentar? Sim, sobre o arte de comunicação de colonialidade. Sim. Isso. Ok, sim, sim. Não, acho que é uma iniciativa. Eu acho que são destas coisas que eu acho que tocam a toda a comunidade que fala a língua portuguesa, enriquecer o debate sobre a sua história comum, acima de tudo, e encontrar reflexões que possam ajudar-nos a encontrarmos os outros, a identificar histórias comuns, pensamentos comuns, formas de construção de uma comunidade de língua portuguesa que esteja muito mais próxima de si. Não necessariamente a ideia de copiar, mas pensar e inspirar-nos, por exemplo, naquilo que a comunidade francófona, digamos, africana se constituiu, digamos, portanto, não enquanto uma entidade muito coesa, mas que aquilo que é a produção científica dessa comunidade está muito, muito bem plasmada e mostra como é que a comunidade francófona, africana, não é? Desempenha um papel muito grande, e seria importante também haver esta ligação e talvez até criar aqui formas de reinvenção dessas comunidades a partir da discussão e da reflexão das suas decolonialidades, das suas pós-colonialidades, aquilo que são as questões que hoje em dia marcam, né? O mundo hoje vive uma espécie de espaços cartográficos demarcados pela língua e pela história, né? Então seria muito interessante também olharmos para a comunidade de língua portuguesa e como um espaço ou como uma outra cartografia que tem um papel, que tem alguma coisa a dizer, né? Principalmente em vários outros fóruns de discussão, discussão académica, científica, em que a gente vê que é muito anglófono e francófono, mas também é muito interessante ver como é que os lusófonos também podem mostrar a sua capacidade de fazer parte desses espaços, né? E quebrando aos poucos a periferia, né, a que estamos votados enquanto falantes da língua portuguesa, né? Não língua franca, né? Mas eu acho que é uma iniciativa que vale a pena trazer as pessoas para essa conversa, reflexão. Perfeito, muito bom. Perfeito. Já quero fazer o curso. Ideia.
Por favor, vai ser um mega prazer ter você com a gente. E a gente então faz esse desafio, quem puder colaborar, não só, né, fazer o curso, mas também puder colaborar com qualquer quantia para a gente garantir bolsas para pessoas negras e periféricas que não têm, né, condições financeiras nesse momento de realizar essa formação. Entre em contato com a gente, pode deixar aí já o seu nome nos comentários ou depois nos procurar, né, via redes sociais, via WhatsApp, para quem tem, né, esse contato direto conosco, ou então, né, dentro do nosso Facebook, Instagram, Twitter, entre em contato lá nessas redes da Afroeducação, e a gente com certeza vai ter a maior felicidade e carinho em poder contribuir, porque afinal fazer uma reflexão crítica à branquitude, como a gente vem falando aqui, né, nesses últimos dias, nesses últimos encontros, é também realizar reparação econômica, né? Os processos de reparação são muitos, tem as reparações que são simbólicas, tem aquelas que são mais concretas, e eu acho que a econômica é uma dessas possíveis que a gente pode exercer, né, enquanto pessoas que estamos aí preocupadas em estabelecer a luta antirracista como parte do nosso dia a dia. Então, fica o convite, né, não para também vocês continuarem conosco aí, acompanhando o que a gente vem realizando, né, por meio das nossas redes sociais. E já deixo também o convite para o nosso próximo encontro, né, nossa próxima live, sexta-feira que vem, dia 10 de julho, no mesmo horário, meio-dia, né, aí no Brasil, 5 horas da tarde para nós que estamos aqui em Moçambique. Então, vai ser muito bom se a gente puder reencontrar todo mundo novamente. Agradecer mais uma vez a participação ativa, todo mundo que foi trazendo comentários, né, que nos assistiu agora ao vivo por meio do Facebook, e também aqueles que vão assistir depois nos nossos canais do YouTube, né, Ana? Exato, exato. Também quero agradecer, estou muito feliz, a gente está com 4 encontros, dá mais ou menos um mês aí, né, de programação, estou muito, muito, muito feliz, assim, cada troca, cada encontro aqui é de uma riqueza, é de uma reflexão que fica ecoando, né, reverberando aí o dia inteiro e o passar dos dias. Acho que a gente está muito, muito feliz, muito grata mesmo da gente estar juntas aqui, né, enquanto Instituto Ela, Afroeducação, e os convidados e convidadas que trocam com a gente é muito, muito, muito bom. Muito bom. É de uma riqueza que traz muita animação e felicidade. Queria agradecer, professor Eduardo, um prazer conversar aqui um pouquinho. Já estou toda animada para fazer o curso, dia 21, para continuar essa conversa. Sim. Sim, eu também estou contente por ter sido convidado, por vocês terem convidado para participar aqui desta sessão. Acho que há muita coisa, de facto, para se dizer. Pronto, vai ficar para outra. Há uma questão que eu queria colocar, mas do ponto de vista na área da literatura, mas vamos falar disso na próxima. Estou feliz, Paula, muito obrigado pelo convite. A Ana também, muito obrigado, por prazer por conhecê-la também. E pronto, como dizem aí no Brasil, vamos que vamos, né? Sim, e aqui a gente, aqui em Moçambique, aqui no Sul, a gente diz, ai, longo loquene, não é? Vamos, ai, longo loquene, vamos todos, né? Logo loquene. Vamos a isso. Pronto. Que bom. Maravilha. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Estamos recebendo aqui vários comentários, né, de agradecimento. Então, pessoas que estiveram conosco aqui durante essa conversa. Como a gente também diz, né, aqui em Xangana, né, Eduardo, Canimambo, né? Canimambo. Canimambo é obrigado, né? Canimambo é obrigada em Xangana. Canimambo, ótimo. E como que é obrigada em Ronga, já que é a sua etnia, Eduardo? Eu não lembro, você já me contou alguma vez? É igual. Em Ronga? É igual. Há várias... É igual? A mais popular é Canimambo.
Mas podes dizer a quem, sabe? Agradeço. A quem, sabe? Na quem, sabe? Na quem, sabe? Na quem, é uma forma também de dizer gratidão, enfim. É isto. Maravilha. Que bom, que bom. Muito bem. Tem várias formas de agradecer a todas e todos. E sexta-feira que vem a gente está aqui de novo. Isso aí. Até lá, então. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um bom dia tchau. para vocês. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Yeah.